Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Vamos para mais um PGM nesta semana. E que seja um PGM extremamente abençoado para todos nós, ok? Então, vamos lá para o nosso resumo do sermão de domingo à noite, baseado no capítulo 64 de Isaías, do verso 1 ao verso 12. E o título da mensagem foi Orando por Avivamento. Olha, o texto de Isaías, ele é o final da última oração do profeta. É o profeta pré-exílico. Ele está denunciando o pecado do povo de Israel, o afastamento do povo de Deus e o iminente juízo do Senhor sobre a vida deste povo que se bandeou para a idolatria, para a prostituição espiritual, abandonou o Senhor. E é dentro desse contexto que o juízo vem, e vem na forma de exílio. O exílio para ajudar o exílio da Babilônia, ok? Então, a nossa ideia foi falar assim, trabalhar sobre o tema orando sobre avivamento. E a primeira coisa que nós precisamos trabalhar, né, quando falamos de avivamento, é se existe uma necessidade de avivamento, né? Vamos olhar um pouco o nosso Brasil, um Brasil idólatra, um Brasil marcado pela prostituição, um Brasil marcado pela violência, pela injustiça social, injustiça política, né? Há um movimento de sacar de nossas vidas a liberdade de vivermos como cidadão nesta sociedade, enfim. Há todo um desmoronamento da vida moral e ética do país, e com isso temos uma igreja que está em falência espiritual. Ela já não consegue realizar a obra, né, da propagação do evangelho, um evangelho verdadeiro, um evangelho que salva, que liberta, que cura, que torna a pessoa um filho de Deus. Então a gente pode perceber o quanto é difícil hoje em dia ganhar uma vida para Jesus. Então, isso são indícios da necessidade de um verdadeiro avivamento. O que nós temos aí é um movimento maquiado de um histerismo muito grande, né? Das pessoas buscando na igreja alguma coisa para satisfazer as suas necessidades emocionais e não verdadeiramente transformação espiritual. Bom, e o nosso texto, Isaías, ele vai falar nos seus primeiros versículos, né? Versículo de 1 a 3, clamar por uma consciência da presença de Deus em nosso meio. Porque avivamento é isso, irmãos. Avivamento, ele permite ter uma consciência da presença de Deus no nosso meio. E uma presença marcada, por exemplo, por poder, né? Veja os termos que ele usa. Se rompesse os céus, os montes tremem, o fogo acende os gravetos, a água ferve. Ele está fazendo uma alusão a Êxodo capítulo 19, quando Deus ele desce no Monte Sinai para dar a lei ao povo, né? Para estabelecer esse povo como nação. Mas quando eu trago para o meu contexto nos dias atuais e falo de poder, que poder é esse, né? Que pode vir sobre nossas vidas, no sentido de gerar toda essa transformação. O capítulo 2 de Atos traz para a gente a ideia de que Deus realmente rasgou os céus, né? E que ele desce naquele lugar com 120 pessoas ali, na pessoa do seu Espírito Santo, e ele fala de um poder marcado pela presença de um vento impetuoso e de fogo, né? Poder de Deus que vem para estremecer as nossas estruturas pagãs, vem mexer com o nosso contexto de idolatria, vem gerar em nós uma transformação plena para que possamos receber tão somente aí a presença do Espírito Santo. Paulo falando sobre esse poder, né? Ele faz menção a Romanos capítulo 1, verso 16, quando ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Então, poder que desce ali em Atos 2 é um poder para a salvação, para estabelecer o evangelho como verdade absoluta e promover salvação na vida das pessoas. Poder também, queridos, para que a gente possa pregar este evangelho.
em Atos capítulo 4, de 29 e 31, os discípulos em condição de opressão, né? Eles oram a Deus pedindo que o Senhor dê coragem, né, para que eles possam pregar o evangelho diante de tanta perseguição. Poder para que nós possamos pregar o evangelho e poder para que a gente possa vencer a tentação de negar a Cristo, né? E aí eu usei o texto de capítulo 7 de Atos também, que fala sobre Estevão. Estevão, ele é cercado pelo povo, ele é questionado pelo povo, pela multidão, para negar a Jesus, e ali ele se permanece firme, rígido, não se prostra às acusações, nem às ações de violência do povo, e ele é apedrejado, mas no final da sua oração, do versículo, né, 59, parte B, ele fala: Senhor, eu entrego o meu espírito e não impute a essas pessoas o meu pecado, o pecado cometido. Veja assim, isso, para que a gente possa não vergar e negar o nome de Jesus, e até mesmo perdoar os nossos algozes, os nossos malfeitores, nós precisamos que Deus nos dê poder para amar essas pessoas, amar a Cristo e amar o próximo, ok? Então, poder, o que a igreja precisa dentro do contexto da sua existência é poder, né? Um poder que abale as nossas estruturas, um poder que mexa com a gente, com o nosso espírito, e nos dinamize a pregar e a viver com excelência o evangelho do Cristo Redentor. E a segunda questão, orar por avivamento, por quê? Porque quando nós oramos por avivamento, e quando o avivamento vem, a coisa primeira que fica em evidência no avivamento não é a conversão das pessoas, não é a cura, não é a libertação, não. É o nome do Senhor. Veja que o profeta fala, né? E ele fala ali no versículo 2, na parte final do versículo 2, quando ele diz assim: para fazer notório o seu nome diante dos adversários. É isso aí. Avivamento vem para colocar o Senhor em evidência no contexto da nossa existência, ok? Jesus, quando ensina o povo a orar, os discípulos a orar o Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E é isso aí, né? Essa ideia de que Jesus, ele nos ensina a santificar o nome de Deus, a expor o nome de Deus de maneira poderosa, gloriosa, majestosa diante da sociedade onde nós vivemos. Então ela vem com esse propósito, né? Também para dar lugar que é devido às nossas vidas, né? Ou seja, para dar Deus o lugar que lhe é devido em nossas vidas. O Salmo 99, eu coloquei ali, ele faz uma expressão de um versículo, onde ele diz assim: o Senhor reina, tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. E eu acho isso bacana, irmãos. Eu acho isso bacana porque avivamento vem para dar a primazia de Deus na minha vida, no meu coração. É colocar o Senhor no centro do meu coração, no trono do meu coração, para que Ele venha reger a minha vida, governar a minha vida. E avivamento também, nesse propósito de revelar a glória de Deus, tem a oportunidade de exaltar a Deus através das obras nas nossas vidas. Ele vem e fala assim, o texto fala assim: vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, ou seja, vem, Senhor, realizar e manifestar e sustentar e abençoar aqueles que vivem e praticam o evangelho da graça e praticam a justiça da vida cristã. Okay? Então, avivamento, oramos por avivamento para que Deus seja exposto de maneira gloriosa através da nossa vida, que o nome do Senhor seja glorificado. Avivamento tem esse propósito. Então nós oramos por avivamento para também, irmãos, tratar a nossa condição humana, né? Porque quando oramos por avivamento, o avivamento tem uma questão muito interessante, ele vai revelar a nossa condição humana.
né? Ele vai nos colocar de uma maneira muito clara diante dos nossos pecados, né? Porque o que é o avivamento, senão a presença do Espírito de Deus em nós? E o Espírito em nós, ele faz questão de fazer com que os nossos pecados fiquem em relevo, para que nós possamos entender, tomar consciência dos nossos pecados, buscar perdão, né? Então, assim, avivamento revela o nosso pecado. E eles trabalhando no texto, aí você vai fazer a leitura do texto, o texto vai dizer assim: mas prosseguindo nós em pecado. Uma outra citação que o profeta faz: não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Então há uma consciência do profeta em relação aos seus pecados diante de Deus. Ele tem convicção da sua condição pecaminosa. Ele fala: Senhor, não há ninguém que clame mais, né? O Senhor escondeu o seu rosto de nós por causa das nossas iniquidades. Então, quando a gente busca avivamento e ora por avivamento, também nós temos essa questão, né? O nosso pecado fica em relevo e nós tomamos consciência de poder tratá-los diante de Deus. Avivamento em nosso coração. O avivamento coloca em nosso coração, queridos, uma necessidade urgente por transformação. E eu gosto muito desse texto que o profeta fala assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Suas mãos. A ideia do profeta: Senhor, Tu és o nosso Criador, né? O Senhor tem poder para nos transformar. É como barro na mão do oleiro, somos nós nas Tuas mãos, Senhor. Então, transforma, molda segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo a Tua justiça. Molda, Senhor, segundo as verdades do Teu Evangelho. Molda, Senhor, a nossa vida segundo o padrão que o Senhor estabeleceu em Cristo Jesus. Molda-nos segundo a imagem e semelhança de Jesus. Molda-nos como o oleiro faz com barro. Avivamento traz essa necessidade, queridos, da gente ser transformado, porque tem coisas que nós não conseguimos abrir mão. Uma pessoa em situação de vício não consegue sair se não houver um tratamento e, acima de tudo, uma ação muito imperiosa de Deus na vida dele. As pessoas que estão vergados ao pecado da prostituição também. Então, o que nós precisamos, né? Avivamento traz para a gente tanto a consciência do pecado, como uma necessidade urgente de transformação. Então, meu querido, eu quero que você, no seu PGM, faça a leitura do texto, né? Só estou tentando lembrar vocês aqui de algumas coisas que nós ministramos domingo à noite. Mas que você, lembrando o que ficou para você, enfatiza isso bem, o que ficou para você, leia o texto, né? E depois pergunte ao seu grupo o que ficou para você, né, sobre avivamento. E se você, numa maneira mais ágil, possa colocar aí os pontos do sermão, até para que eles lembrem e tenham uma clareza maior, até para expor aquilo que eles pensam, ok? E que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus dê um tempo glorioso no exercício do compartilhar da palavra de Deus, na comunhão de vocês, e que Deus os abençoe, ok? Em nome de Jesus, amém.